Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou colocar um comentário aqui para deixar fixado. Eu vou deixar os comentários abertos. Pronto, consegui deixar fixado. Boa noite, pessoal. Aguardar uns... Todinho. Oi, amiga. Oi, pessoal. Oi, Ju. Boa noite. Mais um minuto a gente já começa. Hoje a abordagem da live vai ser um pouquinho diferente. Preparei um conteúdo bem legal ali pra trazer. Vamos ver se vocês vão gostar. Eu achei legal, mas eu achar também, né? Ai, Cunha. Que bom que você conseguiu voltar, não tem problema. Gente, o título da live tá aparecendo pra vocês? Psicossomática, a dor emocional no corpo? Tá? Então tá bom. Vamos lá, então. Hoje eu vou falar sobre a dor emocional no corpo, que é o conteúdo que o pessoal votou lá nas caixinhas, né? A dor emocional no corpo é estudada, né, por uma disciplina que chama psicossomática, dentro da psicologia, dentro das ciências médicas também. Tá? O que acontece? Nós vivemos em uma cultura onde nós temos essa divisão entre essa visão da nossa visão de saúde. Então, essa divisão entre mente e corpo, ela é caracterizada ali por uma questão cultural, por uma questão ali mais racionalista, uma questão sociocultural racionalista, e também pela antiga visão médica. A Diana lá no fundo, gente, nossa visitante da live. Então, a medicina tradicional, ela trazia essa visão. Você era atendido não só não como uma pessoa integral, mas sim seu sintoma. Você vai no médico, você é consultado. Às vezes a gente vê esse tipo de abordagem da classe médica, né? A gente vê aquela abordagem de, é o seu sintoma que tá ali, e ele vai tratar o seu sintoma com algum medicamento, vai tentar aliviar aquele aspecto sintomático. Quando a gente para pensar e falar em psicossomática, a gente pensa numa disciplina que visa trazer essa reintegração do complexo todo, que é a mente e o corpo. A mente, ela é inseparável do corpo e o corpo é inseparável da nossa mente. Então, a psicossomática, ela vem trazer essa consciência dessa unificação, de como nós somos complexos, de como o ser humano, ele é um ser biopsicossocial e espiritual, né? Biológico, espiritual, social. Então, nós somos um ser com diversas dimensões. E essas dimensões, elas são inseparáveis. Nós separamos nas disciplinas médicas, na psicologia, a nível de estudo e aprofundamento em alguns aspectos. Mas nenhum aspecto da mente e do corpo é separado de todo o sistema. E hoje eu vou falar um pouquinho disso. Tá? Antes de a gente ter a disciplina da psicossomática, nós tínhamos ali, em outras sociedades mais antigas, outros tipos de medicina que traziam essa visão mais integral. As culturas orientais, elas trazem muito fortemente ali essa visão integral, né, o ser humano completo.
não só como um corpo, não só como uma mente, não só como um sistema emocional, não só como espiritual. Ele traz o ser humano como um complexo que unifica tudo isso, em todas as suas dimensões, onde uma está conectada com a outra, tá? Então a psicossomática ela vai trazer essa unificação e essa completude do ser humano. Então quando a gente para pensar em psicossomática e a dor no corpo, a gente, às vezes, vê, por ver a mente separada do corpo, nós não associamos em como a nossa mente, ela se expressa através do nosso corpo. Quando a gente fala de psicossomática, a gente fala daqueles tipos de comentário que a gente dá, pra vocês identificarem. Eu estou com um aperto no peito. Você está somatizando um afeto. Estou com um aperto no peito. Eu estou com um nó na garganta. Eu estou com um nó na garganta, né? Eu tô sentindo um peso, tô carregando um peso do mundo nas costas, né? Então, tudo isso é a somatização de afetos. Você sente os afetos através do corpo. E como isso se manifesta? Nós temos alguns sistemas biológicos ali que estão intimamente conectados com a nossa mente, que é o sistema nervoso, tá? É o sistema neurológico, o sistema endocrinológico, que, né, faz todas as secreções de substâncias ali no nosso corpo que vão trabalhar com as questões hormonais também, que impactam os nossos hormônios, né? Toda essa fluidez hormonal. Nós temos o sistema imunológico, tá? Que também estão conectados ali com o nosso sistema mental, com a nossa mente. Então, quando nós sentimos um afeto, uma emoção, quando nós somos acessados por esse tipo de conteúdo, o nosso corpo inteiro sente. Uma prova disso são as gastrites nervosas, as úlceras nervosas, que têm de origem mental, tá? E são questões também enxaquecas tensionais, dores de cabeça tensionais, que é por tensão muscular. Tensão muscular, quando a gente se sente tenso, a gente se sente, né, dentro de uma situação onde a gente reflete algum conflito ali dentro de um contexto, a nossa musculatura ela se tensiona, tá? Síndrome do intestino irritável, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma síndrome que a pessoa ela tem desarranjos intestinais por fatores emocionais, não tem nenhum fator fisiológico. O fator fisiológico é o desarranjo intestinal, mas ele nasce de ordem emocional. Tá? Nós temos também, eu falei das enxaquecas, gente, problemas de pele, tá? Pessoas que têm algumas alergias de pele, que tem algumas questões que quando fica muito estressado, sente uma alergia de pele ali surgir, né? Às vezes na cabeça, às vezes nos braços, por nervoso. Também nós temos a pressão, né? Quando fala assim, nossa, eu passei tanto nervoso que minha pressão subiu. Passei tanto nervoso que minha pressão subiu. Tudo isso é psicossomática. O homem, ele é psicossomático. Ele não divide corpo e mente. Ele é corpo e mente. Ele é um complexo. E outras dimensões que eu falei anteriormente aqui também. Então, quando nós paramos para pensar no aspecto psicológico, nós temos que considerar também que o inverso, ele também é válido. Toda doença fisiológica com origem. Gente, voltou aqui que tinha tocado o celular. Deixa eu ver se eu... Desculpa, gente, voltei. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Respondam aqui no chat que eu estou acompanhando por aqui. Estão me ouvindo, me vendo bem? Tudo normal, então tá bom. Porque tinham me ligado aqui e conectou. Agora eu já também desliguei aqui, tá tudo no silencioso. Então vamos lá. Gente, eu tava falando do inverso, né? O corpo, toda doença fisiológica que se origina no corpo também tem uma dimensão emocional, tá? Então tudo vai estar conectado.
Nós não somos separados. E a psicossomática, ela vai trazer essa visão pra gente, esse estudo, tá? Então, a gente tem o sistema neurológico, o nosso sistema psicológico, nossa mente, o nosso sistema imunológico, que fica suscetível. Então, se você tá bem, se você vivencia um momento de afetos positivos, a tendência de você ser mais resistente a bactérias, vírus e algumas outras doenças é menor. Você não fica tão suscetível assim. Por outro lado, se você vive um estresse crônico, alguma ansiedade crônica, alguma questão emocional, afetiva crônica, você fica mais suscetível a vírus, bactérias e outras doenças, tá? Então, o seu corpo ele começa a adoecer um pouco mais. Então, o sistema imunológico também está intimamente ligado e endocrinológico. Partindo desses princípios, né? O que os sintomas físicos eles querem nos trazer? E aí não existe uma interpretação base ou uma interpretação que a gente diga que é uma questão, como que se pode falar? Padrão, né? Generalista. Não existe. Para cada processo, para cada indivíduo, existe, né, uma mensagem por trás desses sintomas. Então, por isso que é importante você buscar um atendimento profissional quando você se depara com esses sintomas de maneira repetida. E aí eu falo repetida porque vai caracterizar um adoecimento ali. Porque quando a gente vivencia pontualmente um sintoma e aquele sintoma ele desaparece, foi um momento, você vivenciou uma emoção. A emoção é fisiológica e psicológica. A emoção, ela é visceral também, ela tem um lado fisiológico dela. Então se você fica ansioso, se você fica nervoso, seu coração começa a acelerar, o pensamento fica mais acelerado, você precisa dar uma resposta rápida. Isso é uma questão biológica também, não só psicológica. Quando você sente raiva, você tem os impulsos, você fica com mais força, você empreende a sua musculatura, ela se prepara para o enfrentamento. Quando você se sente acuado, com medo, você fica mais esquivo, você presta mais atenção, tudo, você fica em estado de alerta para se proteger. Então, o seu corpo inteiro se prepara para dar uma resposta adaptativa, tá? E é sobre isso que a gente vai falar, não só do aspecto do corpo, mas do aspecto mental também, tá? O que é importante ali a gente pensar? Primeiro, um sintoma físico e um sintoma psicológico, né? Eles representam um sinal de que alguma coisa saiu do eixo e precisa voltar ao seu estado não original, mas a uma nova ordem. Então, os sintomas, eles são mensageiros das nossas adaptações. Quando nós passamos por processos, por fluxos de adaptação, por ciclos, né? E isso eu vou trazer através da figura mitológica de Shiva, que é uma figura mitológica hindu. Então, ele traz essa representação desses ciclos, que tem tudo a ver com esse chamado que a gente tem pelos sintomas. Então, eu tô sentindo uma ansiedade, ela se repete toda vez, sei lá, que eu vou pro trabalho, eu fico ansiosa. Toda vez que eu tenho um contato social, por exemplo, eu me sinto extremamente ansiosa. Toda vez que eu tenho que enfrentar alguma situação onde eu tenha que me expor, eu me sinto nervosa, eu me sinto ansiosa. Então, são questões que vão se repetindo e vão constelando ali outros elementos também. Então, se é repetitivo, tem ali uma coisa que precisa ser vista, uma atualização que precisa acontecer. Então, a vida, ela é cíclica. A natureza, ela tem seus ciclos, né? Os seus ciclos de morte, de criação, de vida, de morte, de renascimento. E a nossa mente também reflete esses ciclos. O nosso ciclo de aprendizado, principalmente o aprendizado vivencial, na prática, né? Essa construção de sabedoria, que é um saber, sim, intelectual de uma certa forma, mas é um saber que você aprende na prática, na vivência, na experiência, né? E a gente sente no corpo, a gente sente emocionalmente falando, nós sentimos em todas as nossas dimensões. Ele nos afeta em todas as dimensões. Então, quando a gente para falar de psicossomática, nós estamos falando desses processos de transformação,
que afetam, que eles não atravessam somente a nossa dimensão emocional, eles atravessam a nossa dimensão social, eles transformam as nossas relações, eles transformam a nossa visão, né, a nossa dinâmica de relação com aquela experiência que a gente está vivendo, né? Então ele nos transforma espiritualmente e ele nos transforma fisiologicamente também, tá? Então nós somos transformados como um todo pela experiência. Por isso que quando a gente sente emocionalmente, não sentimos só na mente, sentimos no corpo. E quando sentimos no corpo, também estamos atravessando essa situação emocionalmente, mentalmente também. Então um é inseparável do outro, tá? A Gabi, sentimos bastante, nem sempre nos damos conta, exatamente. E é justamente esse dar conta que é a questão, tá? Quando nós falamos de processos psicológicos, de processos até psicossomáticos, nós estamos falando de vivência, né? A nível de vivência. É diferente, é o que todo mundo fala, né? Ler um livro de autoajuda não necessariamente vai te transformar. Porque você ter uma informação intelectual é uma coisa, você estar passando, enfrentando de maneira dirigida, de maneira reflexiva, um processo vivencial é outra. Né? Você pode, eu não sei se já pararam para refletir, não adianta pai e mãe falar. É muito comum ouvir isso, né? A pessoa tem que ir lá bater a cara para aprender. É sobre isso. Tá? É um outro nível de consciência, é a consciência do experimentar, porque você precisa atravessar a experiência e permitir que essa experiência te atravesse, porque nós somos atravessados, nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos na nossa rotina, nós estamos ali dentro do nosso complexo de funcionamento habitual. Alguma situação vem e quebra tudo aquilo, tira a gente do eixo, tira a gente do lugar, a gente não pensa mais no mesmo fluxo. Isso é ser atravessado por uma experiência, tá? E aí a gente começa um processo de aprendizado com essa situação. Mas a gente tem que... essas situações, elas vêm para nos ensinar? Não, elas acontecem porque a vida é assim, tá? Não vamos, né, romantizar. Mas o fator aprendizagem... Né, o autoconhecimento, a adaptação, a flexibilização, a transmutação, ela é um fator de transformação e manutenção de uma nova ordem, de um novo aprendizado e da sua saúde mental também, tá? Então isso faz parte do processo, não é que um acontece por causa do outro ou para o outro acontecer. Acontece porque a vida é assim, mas dentro desse fluxo de funcionamento, o aprendizado, ele é importante para que você possa atravessar essa situação de uma maneira mais fluida, tá? Isso não impede que a gente sofra, não impede que a gente tenha sintoma, não impede que a gente sinta nada, tá? Hoje a gente tem uma cultura onde o sentir alguma coisa que gera desconforto ou sentir uma emoção, tem um sentimento desconfortável, é considerado como doença. Não, eles fazem parte de todo o sistema de manutenção de saúde, tanto da sua mente como do seu corpo. Se você não sente dor, não se sente incomodado, você não sente desconforto, você não sai do lugar, você não se movimenta. E ainda tem gente que sente, não tem gente que sente. Ainda quando nós sentimos, a gente não necessariamente faz a mudança. E aí que a gente começa a cultivar um processo de adoecimento. Né? O adoecimento, ele surge, o sofrimento, ele surge quando nós não fluímos com essa mudança, quando nós não aceitamos o processo de transformação. E aí a gente adoece, tá? É aí que acontece, a gente passa do ponto do processo de transmutação e a gente começa a adoecer e a reprimir, né? Não é reprimir que eu quero falar, é a juntar afeto dentro da gente. Esse afeto, ele precisa criar vida, ele precisa se transformar em algum elemento no seu estilo de vida aí fora, né, uma expressão da sua vida material, e ele não tem essa expressão, então ele vira uma energia que fica minando toda a sua fonte, né, de emoções, ele fica prejudicando ali toda a sua experiência interior. Então aí esse afeto, ele começa a apresentar uma característica destrutiva. E onde Shiva
Shiva entra ali, tá? Eu tô olhando aqui nas minhas notinhas pra seguir a linha de raciocínio. Até aqui tudo bem, pessoal? E aí, tá dando pra acompanhar? Tá dando pra entender? Eu deixei o chat aberto hoje, podem comentar. Gente, eu tô um pouquinho com a rinite atacada, então, dá licença. Gente, vocês estão me acompanhando? Parece que tá todo... ninguém respondeu nada, eu vou seguir. Então, não sei se travou aqui, acho que não, né? Vamos seguir então. Então, onde Shiva se encontra em tudo isso, né? Nós temos a mitologia, o que a gente chama de mitologia comparada, dentro do campo da psicologia, da antropologia, dentro do campo de... Acho que estamos reflexivos, a Gabi falou. Ai, que bom, então tudo bem. Às vezes eu peço pra vocês me darem um retorno, porque eu não sei se travou aqui, tá? Mas vamos seguir então. Então, dentro da psicologia, dentro da antropologia, dentro de outras ciências, a gente também tem um campo da mitologia comparada. O que é a mitologia comparada? É quando você traz mitos de diversas partes, né, do mundo que repetem temáticas humanas. Então, hoje nós estamos falando desse fluxo, né, de adoecimento e de transformação. Que a cura, ela vem da transformação. E eu trouxe uma figura mitológica que eu até vou colocar aqui na tela, não sei como que vai ficar aí pra vocês. Tá aparecendo a figura? Comentem aqui. Que é Shiva. Ela é uma figura mitológica, né? Um deus hindu, né? Um deus indiano. Um dos principais deuses ali do panteão indiano. Então esse deus, né? Ele traz toda a representação desse fluxo psicológico que a gente vivencia quando a gente tem algum sintoma fisiológico, quando nós estamos de uma maneira integral vivenciando um processo de transformação pessoal, tá? Os sintomas, eles são símbolos de necessidade de atualização. Muitas vezes o que a gente aprende, né, não é o suficiente para a gente se atualizar ali dentro de algumas condições de vida. E aí a gente vai aprendendo com a gente mesmo, né? Com as nossas experiências e estudando o nosso comportamento e as nossas emoções também. Então, ali Shiva, ele é um deus hindu que caracteriza a representação de um arquétipo, que é o curador ferido. Então, quando nós falamos desse ciclo, desse mecanismo de... Olha, a sua mente, ela está avisando você, através do seu corpo e dos seus sentimentos, de que você não está bem. Ela está te mandando uma úlcera nervosa, ela está te mandando uma dor de cabeça tensional, ela está te mandando dor aqui, né, nas costas, tensão. Ela está te mandando um desarranjo intestinal, quando você fica muito nervoso, muito ansioso. Né? Ela vai te dando sinais, ela dá sinais através do corpo, ela dá sinais através do que você sente. E negar esses sinais é negar o fluxo de transformação que a gente precisa viver. A vida na natureza, né, no nosso ambiente natural e na natureza humana, ela se recicla, ela segue ciclos de transformação. Oi, Ângela, bem-vinda! Obrigada por comparecer. Então, ela gera esse ciclo de transformação. E a nossa mente e o nosso corpo não são diferentes. A nossa natureza humana, ela vai fazer esse ciclo. E Shiva, o que Shiva tem a ver com isso? Shiva, essa divindade hindu, né, indiana, ela traz ele é uma personificação, vamos dizer assim, desses fluxos de adoecimento, de transformação e de renascimento, que é o que acontece quando nós enfrentamos algum processo psicológico ali que fica se repetindo em nós. Então Shiva, ele é conhecido como, ali na mitologia,
como uma consciência cósmica, né? Ele é o organizador do universo, um dos organizadores do universo, né? Ele faz parte de uma trindade de deuses principais. Eles não têm uma história de nascimento porque eles sempre existiram e sempre irão existir. E por que eu especificamente peguei Shiva? Existem várias mitologias que eu vou citar no final, mas eu vou analisar a imagem de Shiva que eu coloquei aqui pra gente falar, né, sobre esse processo de adoecimento e transformação, né, como cura. Então, através do corpo e através da mente. Não só, né? E Shiva eu trouxe porque a cultura, a mitologia oriental, né, todas têm, mas a oriental, ela tem uma característica sociocultural muito integrativa. Elas veem o ser humano, sim, como um ser biológico, emocional, mental, social e espiritual. Eles têm uma visão de vida, né, uma construção cultural, onde eles consideram todas as dimensões do ser humano, o que é diferente aqui no Ocidente. Então, a cultura ocidental, ela é mais racionalista, ela é mais materialista, ela tem o capitalismo, ela tem ela foca mais no material, tá? E a oriental, não, eu acho que a mitologia oriental, ela reflete essa riqueza da cultura deles, que vê o ser humano como um ser integral, tá? Então, foi por isso que eu escolhi especificamente para aprofundar a imagem de Shiva. Shiva, essa divindade, essa consciência cósmica, ele tem outros nomes. Ele é conhecido como o grande professor, o senhor da dança, e eu já vou especificar, fazer uma análise, né, com essas características dele. Ele também é conhecido como o destruidor, mas não o destruidor que vem para destruir e manter a destruição. É o destruidor que desconstrói uma ordem antiga para abrir espaço para uma nova criação. Tá? Que é o processo sintomático de adoecimento e construção através do sofrimento, através da dor, de uma nova consciência, tá? O aprendizado de uma nova consciência, a integração na sua vida prática de uma nova consciência, de um novo saber, que é construído através da experiência humana, né? Que não é sentida só emocionalmente, como a gente tá falando. É sentida também somaticamente, psicossomática, psicológico, mental, e ela é mental também, tá bom? O que é importante ali, né? O Shiva, né? Ele também é reconhecido como regenerador. Então, ele é um deus que ele aparece ali na mitologia hindu como um orientador, como um deus onde ele trabalha para instruir as pessoas, o ser humano, a não se iludirem com as questões de apego, com as questões dos impulsos, com as questões psicológicas ali, que vão prendê-lo a questões que são passageiras, né, que são transitórias. Então, ele traz esse viés de transcendência também espiritual, que é uma dimensão humana, né? Não necessariamente religiosa, mas espiritual. Espiritual é você ir além, né? Você ir além do que é posto ali, você transcender, atravessar e buscar sentido e propósito para aquela experiência, tá? E isso é fundamental para a gente atravessar esses momentos mais difíceis, né? É uma ferramenta, é uma habilidade humana que nós temos, do ser humano, e ela existe ali em Shiva, né? Porque Shiva, ele é a conexão de tudo, né? Ele é a conexão do corpo com a mente. Inclusive, ele é o criador do yoga, né? Se a gente para pensar no yoga, o yoga é essa experiência de você vivenciar, através dos movimentos e da meditação também, o equilíbrio do corpo e o equilíbrio da mente, né? Junto com essa conexão, trazendo essa consciência do corpo e da mente. Shiva é o criador do yoga, tá? Então eu trago a figura dele justamente porque ele representa toda essa conexão de corpo e mente. E essa conexão de corpo e mente, ela não se dá só com sintomas ali, dores tensionais, não. Nós também sentimos alegria, o nosso coração palpita. Nós sentimos
nós ficamos empolgados com alguma situação, ou nós nos sentimos tranquilo e todo o nosso corpo ele fica relaxado. Então, o psicossomático não fala só do adoecimento do corpo, ele fala de como o corpo e a mente eles se expressam como um só. Tanto em sintomas, né, em sinais, em emoções, afetos positivos, quanto em afetos negativos também. Negativos não, né? Afetos ali que vêm sinalizar, porque eles também têm a função positiva. Eles vêm numa característica de gerar mal-estar para promover uma nova ordem. Eles vêm desconstruir a ordem anterior para que você olhe para uma outra perspectiva, tá? Então, é bem isso que a gente trabalha na terapia, né? Esse processo de desenvolvimento. Então, esse Deus, o Shiva, ali analisando a imagem dele, eu projetei ela aqui para vocês, né? Você vê que eles têm diversos símbolos ali. Eu vou falar especificamente de alguns símbolos específicos que são os mais comentados sobre essa característica do arquétipo do curador ferido. O que é um arquétipo, né? O arquétipo é uma imagem primordial, é uma imagem que ela está dentro do inconsciente coletivo humano, dentro da nossa mente. Ela já vem, a gente já nasce ali sabendo com algumas imagens primordiais que nós reconhecemos, tanto aqui quanto na China, quanto lá na Índia, quanto lá na Europa. Então são imagens que se repetem no psiquismo, na mente humana, em diversas épocas. Essa imagem do curador ferido, né, essa imagem desse sistema mental de autorregulação, de autocura, de autorregeneração, que eu estou representando ali por uma das figuras mitológicas, né, Shiva, ela se repete em todo mundo, né? Nós temos na mitologia comparada, por exemplo, vou passar para mencionar uns outros deuses, né? Eu trouxe 3 outros deuses. A gente tem na mitologia africana, por exemplo, né? Se a gente para pensar na origem da mitologia, nós paramos para pensar nos nossos ancestrais lá atrás, bem lá atrás, onde eles não tinham tecnologia nem recursos de comunicação com alguns outros continentes e outras sociedades que existiam no mundo. Mas nas diferentes mitologias, alguns temas humanos se repetem. E esses temas mitológicos que a gente fala, né? Essas representações da psique, do psiquismo, da mente humana, dos processos mentais humanos, elas são inerentes à nossa espécie, tá? Então elas estão em todos nós. Esse sistema de autocura, de autorregulação, ele existe em mim, ele existe em quem tá lá do outro lado do mundo. Tá? Ele existe no ser humano. Então, esse arquétipo, essa imagem primordial do curador ferido, desse sistema autorregulatório, ela é representada por Shiva na mitologia hindu. Ela é representada pelo Obaluauê, o Omulu, que é um orixá africano, né? É da mitologia africana. Ela é representada por Quiron na mitologia grega, por Asclépio. Asclépio, deus da medicina. Quiron é o centauro, né, que também trabalha com a educação, com a transformação, com o processo de autocura. Ele foi envenenado por uma flecha atirada por Hércules, né? Então ele é por isso que se chama de o curador ferido. Shiva é o curador ferido porque vou falar aqui dos aspectos dele, mas ele tem o aspecto de destruição e o aspecto, né, de construção ali da nova ordem também. Então ele tem vários aspectos ali que bagunçam, geram o caos para que a nova ordem seja realizada, tá? Para o equilíbrio do universo, dos cosmos, ele acontecer. Existe também outra figura que não são deuses, mas são mensageiros dos deuses dentro da mitologia, são os xamãs, né? Não sei se vocês já ouviram falar de xamanismo, xamãs, pajés provavelmente sim, que já é da nossa cultura. São representantes espirituais de comunidades indígenas, né, de xamãs, eles se referem a esses representantes espirituais até de outras culturas, e pajé especificamente ali da nossa cultura brasileira, tá? E esses representantes espirituais, eles trabalham questões espirituais, né, questões psíquicas,
fenômenos psíquicos que acontecem ali dentro da comunidade deles. Então eles trabalham através de rituais, através de processos de cura, de ervas, né, de uma medicina que considera o ser humano, assim como lá na Índia, como um ser integral, né? Então Shiva, esse Deus da transformação, da destruição, esse Deus da regeneração, da criação, né, e do caos, né, e que traz, né, a desilusão ali dos apegos humanos para um renascimento de uma nova consciência, uma consciência mais ampla, mais madura, que é o processo de conscientização através dos sintomas psicossomáticos, tá? Ele tem algumas características. Então eu não vou contar, o Shiva ele aparece em diversas histórias da mitologia hindu, tá? Ele é um dos 3 principais deuses. Entre ele tem aqui o Brahma, que é o deus da criação, e também tem o Vishnu, que ele é o deus da manutenção da ordem do universo. Shiva, ele é o regenerador, então ele percebe que a ordem ela vai ser estremecida, ou que vai acontecer, algum mal vai atingir a humanidade, ou vai atingir ali, vai gerar desequilíbrio no cosmos, no universo. Se a gente pensar esse universo como a mente humana, né? Essa consciência que vai além da nossa racionalidade, que vai além do que a gente conhece, essa consciência divina, né? Isso que transcende o que a gente conhece, essa consciência ela vai ordenar, ela percebe que tem algo que é nocivo, ela vai e faz o processo de desconstrução da ordem antiga, ela desvalida aquele hábito, aquele comportamento, aquele estilo de vida que você tem que não te faz bem, né? Ela manda um sintoma de ansiedade, ela manda uma tensão no corpo, ela manda um sinal. Eu tô focando aqui na psicossomática no aspecto mais psicológico, tá? E associado com sintomas do corpo, mas as doenças também têm um aspecto, as doenças fisiológicas também têm a dimensão psicológica, né? Eu tô repetindo aqui porque eu tô vendo que entrou mais gente, sejam bem-vindos. Mas eu tô focando mais no aspecto psicológico, tá? Então ali, essa consciência, ela vai começar a surgir através do incômodo, através de uma insatisfação com o que já existe. O que existe dentro da ordem, né? Por exemplo, eu comecei no emprego novo, nesse meu novo emprego eu tenho que me posicionar, mas eu sou uma pessoa que até agora não trabalhou muito a minha habilidade de posicionamento pessoal, me sinto tímida, me sinto constrangida, eu não sinto segurança, mas eu preciso me posicionar nas reuniões da empresa, eu estou em um cargo onde eu preciso, sei lá, administrar um treinamento, eu preciso passar informações para outras pessoas na empresa, então a comunicação é algo que eu vou ter que desenvolver e que vai ser desafiado nesse cargo. Então é uma coisa que vai me gerar ansiedade, vai me gerar um estresse, mas é um estresse, uma ansiedade de adaptação, tá? Quando a gente não trabalha seguindo esse fluxo de desenvolvimento natural, né, e aceita esses sinais como um sinal que faz parte de um processo de desenvolvimento, muitas vezes a gente acaba adoecendo emocionalmente, tá? Um outro exemplo, eu sempre fui muito mais permissiva, eu não imponho limite nos meus relacionamentos, então as pessoas, eu sempre me deixo enganar, sempre me permito, mas isso é meu, não, isso não é seu, isso é uma coisa que você não reforçou, que você não desenvolveu, mas que você pode desenvolver. Nós somos muito mais complexos do que só uma característica e um conteúdo que a gente aprendeu, tá? Então, mas a vida chama, a vida adulta ela vai chamar, ela vai tirar essa inocência, essa permissividade, porque sem limites a gente não consegue de uma maneira ali que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né? Se desenvolver e crescer. Então, ter limites e saber comunicar os nossos limites e respeitá-los em primeiro lugar, né? Não é só comunicar, nós temos que respeitá-los e honrá-los em primeiro lugar. Então, também faz parte desse tipo de aprendizado, entre outras experiências que a gente tem também, tá?
Então, Shiva, a gente vê ali a imagem de Shiva, né? Ele é da cor azul. Amanda, por que ele é da cor azul? Né? Isso faz parte de um outro processo também, né? Na mitologia, Shiva, a humanidade descobriu que tinha um néctar da vida eterna dentro do oceano. E aí eles fizeram todo um processo ali para movimentar as águas do oceano e acessar esse néctar da imortalidade. Só que junto do néctar da imortalidade, conta uma das histórias de Shiva, estava um veneno mortal, fatal para toda a humanidade. E para que esse veneno ele não se espalhasse, né, e não contaminasse esse néctar da imortalidade, ele não chegasse a trazer seus malefícios destrutivos para o mundo, Shiva identificou o perigo ali que a humanidade não conseguia enxergar. Shiva, inclusive, tem o terceiro olho aqui na testa. Não sei se vocês conseguem ver aí na imagem que eu projetei. É o olho, gente, tudo é simbólico, né? É tudo uma metáfora em relação aos nossos processos mentais, tá? Uma alegoria. Então, o terceiro olho de Shiva, ele representa o olho que olha para dentro. Aqui no Ocidente a gente vive olhando para fora, a gente vive correndo, se preocupando com as coisas que tem fora, com a materialidade. A gente se apega à materialidade, à ilusão da materialidade, né? Não que a materialidade não seja importante, ela tem o seu papel muito importante. Mas a gente fica nesse extremo. E tudo que é extremo e é em excesso desequilibra o cosmos, desequilibra a nossa completude, a nossa integralidade. A gente vive desequilíbrios por causa disso, né? Na nossa saúde, do corpo, da mente, né? Espiritualmente falando, também socialmente falando. Então, tudo que é extremo gera um desequilíbrio. Se você coloca todo o peso para um lado, o outro lado da balança sobe, né? Então, Shiva, ele é o representante que faz essa manutenção desse equilíbrio. E esse equilíbrio é um movimento, né? E esse equilíbrio não é possível quando a gente não considera o que tem dentro. Nós, seres humanos, temos a nossa realidade externa, o nosso meio, a sociedade que a gente vive, a nossa cultura, e nós temos a nossa realidade interna. E são nossas construções pessoais, das nossas experiências de vida. Tudo isso afeta como a nossa vida vai se manifestar e construir. Tudo isso está interconectado. E Shiva, ele tem os dois olhos para olhar para fora e tem um olho para olhar para dentro. Então, o Shiva, ele também é representante dessa conexão corpo e mente, né? Ele olha para dentro, para a realidade invisível, para as energias que se manifestam na materialidade. E ele consegue equilibrar o cosmos porque ele faz esse balanço entre o mundo invisível e o mundo visível material, né? Que a gente pode fazer uma alegoria, uma metáfora com o mundo mental, né? A realidade mental, emocional, e a realidade afetiva e a realidade fisiológica. Não é verdade? Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão entendendo? Tá conectando ali? Coloquem aqui no chat se vocês tiverem, se surgir alguma dúvida, se estiver difícil de entender, compartilhem aqui, tá? Então, ali eu vou prosseguir, tá? Então, Shiva, ele é representante, eu peguei ele como símbolo de representatividade dessa integralidade humana. Ele é azul porque ele tomou o veneno. E ele, em conjunto com a sua esposa, Parvati, que é a deusa da fertilidade, a deusa da energia universal, né? A energia Sakti do universo hindu, né? Que inclusive é o nome da minha cachorrinha, tá? Então, essa energia é o polo feminino, yin e yang, né? Ele é a energia masculina universal e ela é a energia feminina universal. Então, ele junto com sua esposa Parvati, né? Ele ficou com veneno na garganta, ela impediu que o veneno se espalhasse pelo corpo dele. E ali, mas ele ficou na cor azul, ele foi afetado pelo veneno. Se a gente parar pra pensar no veneno que Shiva ingeriu, a gente para pensar nas questões da destrutividade, não só o que vem de fora do mundo, né? As emoções, elas são altamente contagiosas, então nós somos contagiados pelas impressões que a gente capta do mundo também, mas também nós cultivamos isso dentro da gente, né? O que a gente só consegue enxergar que tem fora, se já existe dentro de nós.
Então, como que nós gerenciamos essas diferentes energias? Né? A nossa atitude, a atitude da nossa consciência como participante ativa desse processo de conscientização e de promotora da nossa saúde, a principal promotora da nossa saúde, né? Qual que é o papel dela? Né? O que a gente aprende com Shiva ali? Né? Vocês podem ver ali também Shiva, né? Ele é representante dessa integralidade humana, dessa completude humana, de todas essas dimensões unificadas, e ele também representa esse processo de equilíbrio cósmico, né? Que é o arquétipo do curador ferido. A gente tem o tridente do Shiva, que ele representa os 3 aspectos ali da transformação, não só o tridente. A lua crescente na cabeça dele também representa esses aspectos, tá? A lua crescente, ela representa esses aspectos, os ciclos lunares, né? Os ciclos psicológicos, né? Os processos mentais que a gente enfrenta de desenvolvimento. Nós desconstruímos uma realidade anterior, né? Através desses sintomas, de uma demanda que aparece, de uma atualização que precisa ser feita. Essa desconstrução acontece com sintoma de ansiedade, com sintoma de estresse, né? Tudo continuamente, né? Com sintoma de dificuldade nos relacionamentos, né? Mal-estares também, falando em psicossomática, apertos no peito, né? Dores de cabeça tensionais, tensões musculares, né? Problemas de estômago, gastrites nervosas, síndrome do intestino irritável, nós na garganta que a gente sente toda vez que a gente tem que se posicionar, entendeu? Então, assim, todos esses sintomas psicofisiológicos, eles vão se manifestar como princípios da nova ordem. Olha, alguma coisa precisa mudar aqui. Do jeito que tá, não tá legal. Oi, Lidiane, bem-vinda. Então, alguma coisa não tá legal. O desequilíbrio, ele tá instalado. Então, essa destruição de Shiva acontece. O desequilíbrio, ele se mantém. E a antiga ordem, o hábito, o comportamento que você tinha anteriormente, que já não gera frutos, já não é mais saudável dentro das novas circunstâncias, ele precisa de uma atualização. A gente não atualiza o software do computador? É a mesma coisa na nossa mente, né? Usando essa metáfora também ali. Então, você precisa passar por um processo de desconstrução do que não serve mais, a destruição de Shiva, para que a criação da nova realidade, das novas habilidades, ela possa a surgir novamente. Então Shiva, ele faz esse processo, né, de desconstrução, de preservação e de criação também, tá? Então o tridente de Shiva, ele representa esses 3 poderes desse processo cíclico que é fluido, né? Na cabeça do Shiva, além da lua, que também representa os ciclos lunares, ou os ciclos dos processos de desenvolvimento psicológico, né, também, nós temos também não é o cabelo dele, tá? Mas é uma bacia que carrega água. A água, que é um elemento da natureza super poderoso e fluido, né? Que representa a flexibilidade da nossa mente. Então ele flexibiliza, né, o pensamento. Você vê que tá bem na cabeça dele, né? Então ele flexibiliza os fluxos vitais, ele respeita as leis naturais. Ele está conectado intimamente com os fluxos da natureza e ele transforma e atualiza o mundo através desses fluxos naturais, assim como nossa mente. Se a gente for parar para pensar nesse mundo que Shiva gerencia como nosso sistema mental, né, e orgânico, então a gente tem esse processo de reatualização e regulação da saúde, tá? A destruição na mitologia hindu, isso também é um dos outros aspectos que eu quis trazer, ela não tem um aspecto assim definitivo e não transformador, como a gente imagina. Então, eu tô sentindo ansiedade, eu tô doente, vou tomar um remédio. Gente, o que sua ansiedade quer te dizer? Vamos olhar para isso metaforicamente, vamos olhar para isso simbolicamente. Que situações estão conectadas com a sua ansiedade? Vamos estudar essa interioridade. A gente não tem essa visão cultural, sociocultural. E é por isso que hoje nós enfrentamos esses grandes adoecimentos psicológicos, tá? Outras simbologias de Shiva, né? Então, o fogo da transformação, né? Aqui ele não tá com o fogo na mão, mas esse símbolo
que tem na mão dele, que está assim, ele representa o fogo da transformação. Então, em algumas das imagens, ele está com fogo na mão. Nada que atravesse o fogo, que representa os desafios da vida, volta ao mesmo. Tá? Nada que a pipoca se transforma no fogo. Você atravessa uma prova de fogo, que a gente fala, né? Metáfora, prova de fogo, você sai do outro lado transformado. Nada que atravesse o fogo, que é tocado pelo fogo, permanece o mesmo. Se transforma, tá? Então, esse fogo, né? Esse símbolo representa o fogo na mão de Shiva, é o fogo da transformação. Essa transformação, a gente pode associar, fazer uma metáfora com os desafios que a vida coloca pra gente. Né? Poxa, nossa, é um desafio eu ter que falar publicamente na minha empresa, mas eu aceitando esse desafio e me desenvolvendo, eu vou sair de lá transformada, né? Com uma nova habilidade, com uma nova perspectiva. Eu não sei falar não para as pessoas, mas isso tá me adoecendo. Eu aceitando esse chamado para começar a inserir um falar não e trabalhar as minhas inseguranças pessoais, eu vou sair desse processo transformada. É o fogo da transformação. Shiva traz essa representação. Ai, que bom que tá fazendo sentido. Gente, vão falando aqui, tá? Porque eu tô falando que nosso tempo tá acabando ali, mas eu tô já encerrando esse ciclo. Resistência e apego. Aqui não tem, mas numa das figuras de Shiva, ele está pisando com o pé direito em cima de um anãozinho, né? Que não é um anãozinho, assim, em alguns relatos é um anãozinho, outras é uma criatura. Ele representa ali a dominação de Shiva em cima da ignorância humana, né? E da ilusão. Então, a ilusão do ser humano apegado a gente representa, né, esse processo ali no psicológico como a identificação com conteúdos mentais. Não, eu sou assim. Eu sempre fui assim. Isso não é pra mim. Até a vida te chamar e ter que ser. Flexibiliza a mente. A bacia de água de Shiva representa o rio Esfinge, né? Esfinge não, é outro rio, perdão, eu confundi. Representa um rio indiano ali que as águas fluem, a fluidez da água, a flexibilidade mental, né? A água, ela é fluida, ela representa o símbolo da água em várias mitologias, essa flexibilidade mental, o fluir da vida, né? Então, essa simbologia também traz isso. Tá? Então, nessa figura não tem, mas quando uma das representações das estátuas de Shiva, que ele pisa em cima dessa criatura ou desse anãozinho, né? Ele representa essa dominância em cima da ignorância humana. Até porque o olho que olha para dentro, ele é o olho que enxerga a verdade da alma. Então, Shiva não se engana com as aparências. Ele vê a verdade, ele enxerga o que a humanidade não enxerga, o que os olhos da carne não conseguem perceber. Ele tem uma visão transcendental, ele consegue perceber toda a realidade invisível do cosmos, toda a realidade emocional, que a gente faz uma metáfora com a nossa mente emocional, né, com a nossa mente psicológica, tá? Que mais? Domínio dos impulsos e instintos. Tem uma cobra no pescoço de Shiva e tem ali a pele do tigre, né, que ele usa para se vestir. O domínio dos impulsos e dos instintos. É uma consciência que transcende os impulsos e os instintos. Ele consegue ir além e funcionar além. Ele não se domina ali pelas influências. Ele é que mexe com as energias e domina as energias, direciona as energias, tá? A lua crescente, os ciclos naturais, a destrutividade representada pela pele azul, pelo veneno que ele ingeriu, que ia destruir toda a humanidade, né? O movimento das energias e o processo de manutenção do equilíbrio. Shiva, ele é o deus da dança, o senhor da dança. Então, quando Shiva tem, ele tem uma parte da mitologia que fala quando ele ficou... ele entrava em ciclos diferentes. Ele entrava em inatividade, assim, inércia, ele ficava em inércia, meditava, olhava pra dentro e ele dançava, mas ele dançava com os olhos estáticos, os olhos dele não se mexiam quando ele dançava, né? Porque é toda a dança que movia toda a energia, cada tipo de dança de Shiva era uma dança de destruição, uma dança de renovação, uma dança de restauração do equilíbrio, era um movimento dessa energia vital.
né, que Shiva fazia. Então ele tinha o movimento da meditação e o movimento de direcionamento dessa energia através do corpo, né? E isso também representa o como que a nossa mente e o nosso corpo estão conectados em um só, tá? Então, não sei, tá fazendo sentido para vocês por aí? Eu trouxe ele por causa dessas representações, né? Ele foi o primeiro yogi, né? Que foi quem inventou a yoga ali. Esse olhar para dentro, essa meditação e também os movimentos vitais que movimentam, que conectam não só o corpo no yoga, né? Mas eles conectam com a alma, eles se transcendem, eles se conectam com a espiritualidade. O olho que enxerga para dentro, eu já falei, né? Então esses são alguns sinais de Shiva que representam alguns elementos psicológicos que em conjunto, né, eles têm uma dinâmica que caracterizam esse curador ferido, né, que desconstrói antigas ordens mentais, que desconstrói a ignorância, o apego, a ilusão de se identificar com alguns conteúdos específicos ou com essa identificação. É como se a gente se enxergasse como se a gente fosse aquilo. Só que a gente pode ser muito mais e a gente é muito mais, né? Então, para encerrar a nossa live ali, né, o Shiva, ele traz essa reflexão, né, de esses sintomas, né, o corpo e a mente, eles são inseparáveis, né? Nós somos seres psicossomáticos, nós sentimos o coração no corpo, né? Quando eu falo da energia do coração, eu tô falando das emoções. Ai, nossa, meu coração tá partido. É um relato psicossomático. Você tá sentindo o seu coração partido porque você se decepcionou. A decepção é um sentimento, uma emoção, né? Então, o nosso corpo e a nossa mente estão intimamente conectados no equilíbrio e no desequilíbrio também. Consciente e inconsciente também. O afeto, ele conecta partes nossas, partes que a gente esquece. Então, se nós não estamos conscientes ou abertos, a nossa consciência, ela não está abraçando a nossa realidade emocional, a nossa realidade psicológica, ela vai falar através do corpo, porque é por onde você escuta, tá? Então, ela vai falar através de outros sintomas, dos relacionamentos que você tem na sua vida. Como que andam os relacionamentos? Tá difícil? É sintoma, tá? Então, assim, através do corpo, da mente e das relações, a gente consegue perceber, né, as nossas emoções. Nós conseguimos nos perceber, esses sintomas, eles nos chamam pra gente ter uma perspectiva mais ampla sobre nós. Porque com essa perspectiva ampla, nós podemos ser mais assertivos nas nossas escolhas. Não é verdade? Escolher cada vez mais. Jung dizia que a cura está em ser quem se é. Desapegar dessas ilusões, desses preconceitos que nós formamos, uma mente que não uma mente que não tem muito autoconhecimento, ela se pega facilmente a preconceitos. Ela se prende a ideologias muito fácil. Ela não forma as próprias concepções. Ela não processa através da própria experiência, né? E essa vivência psicofisiológica, espiritual, né, social, e cultural, ela também vai se formar através dessa vivência, tá? Então, é muito importante que a gente amplie a nossa consciência para todas as nossas dimensões. Quando nós não olhamos para algum aspecto nosso, da nossa natureza, e nós não cuidamos, ele adoece todo o sistema, ele adoece todo o universo. Shiva desconstrói tudo só para você reconstruir algo que seja mais como você é, para que você materialize quem você é. Porque nós, enquanto humanos, nós temos essa necessidade. Não é uma questão, eu gosto, eu não gosto, não, gente. Eu gosto e eu não gosto é apego. Desapega do eu gosto e eu não gosto. O que eu preciso fazer para restaurar o meu equilíbrio? É o que é necessário ser feito. E não é porque é quem a gente é que a gente não atravessa processo de dor e sofrimento. Isso faz parte do processo. Mas a gente tem que se manter em movimento. A gente tem que manter a dança para as energias fluírem e a gente chegar lá,
no momento da meditação e que a gente possa integrar esse aprendizado na nossa vida prática. Gente, é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu não sei se ficou um pouco confuso. Eu tentei trazer um pouco da mitologia, que é essa novidade que eu queria trazer, tá? Para nós aqui nas lives. Eu queria trazer através de um mito, de uma das histórias da mitologia, mas acabei trazendo uma figura mitológica porque eu achei que coube mais ali para mencionar como esses fluxos, esses processos mentais, eles se manifestam de diferentes formas em diferentes culturas. Faz parte da nossa natureza. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois me contem se vocês gostaram, não gostaram. Me deem um feedback, compartilhem. Eu espero que ali eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Para quem veio, para quem é novo, foi um prazer. E eu estarei por aqui, mandem mensagem. Um beijo!